Mais de 50 pessoas se reúnem uma vez por mês no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, para o famoso piquenique literário. A proposta é incentivar o hábito da leitura e debater sobre as obras. O projeto tem dado tão certo que participantes estão levando a ideia para outros países. Um livro, 50 pessoas e diferentes opiniões. A primeira aparição, a primeira citação da Rafa, primeiro eu pensei, tá, pera, é a Cintia que tá escrevendo, então eu vou torcer para ser uma menina. Aqui todos têm em comum a paixão pela literatura. Por isso, uma vez por mês, se reúnem para compartilhar as impressões que tiveram de um livro. Imagina que quando você vai no cinema sozinha e você vê um filme super legal e você sai do cinema... E agora? E você quer falar um pouco sobre aquilo, né? E com a literatura é a mesma coisa. A gente termina um livro e para quem gosta muito de literatura, a gente quer falar. Ah, será que eu entendi direito isso? Será que eu tive essa impressão sobre o livro mesmo? O piquenique literário acontece no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. Thaís sentia a necessidade de conversar com outras pessoas sobre as obras que lia e encontrou muita gente que tinha a mesma vontade. A leitura, infelizmente, ainda é um hábito muito solitário aqui no Brasil, né? A gente não tem o hábito de ler. Então, quando você termina um livro e você tem muita vontade de dividir com as pessoas, nem sempre as pessoas leram o mesmo livro. Então, eu criei o grupo inicialmente para poder conversar com as pessoas sobre os livros que eu lia. Mas hoje em dia, eu acho que o grupo é muito mais do que isso. Assim, a gente incentiva a leitura, mas a gente também é um espaço de compartilhar conhecimento, de trocar cultura. O projeto acontece há quase 2 anos. Hoje o grupo tem mais de 50 integrantes. Chico é professor e acredita que o encontro é uma oportunidade de descobrir coisas novas. Ouvindo as outras pessoas, ouvindo cada leitura que as pessoas aqui faziam, isso daí, digamos, instigava aquela sensação de que, poxa, o livro... ele é mais interessante do que eu havia julgado ao primeiro momento. A proposta deu tão certo que já se espalhou. Pessoas que, de alguma maneira, acompanharam os encontros, agora reproduzem a proposta em outros lugares. Teve uma moça que participou com a gente, a Carol, que ela já morava na França, mas é brasileira. Ela participou de alguns encontros com a gente quando ela estava de férias aqui no Brasil. Quando ela voltou para lá, ela criou o clube dela lá, que ainda está funcionando, vai fazer 1 ano agora, em outubro já. E aí a gente teve o caso da Virgínia, uma menina do Ceará, que também montou o clube dela lá depois de trocar umas ideias com a gente. Então, assim, a gente está espalhando um pouquinho do piquenique por aí. Cíntia é a autora do livro escolhido no mês de setembro e ficou surpresa com as impressões dos leitores. Principalmente a surpresa do final, assim, para mim era muito óbvio, eu achava que, porque no final do livro ele tem uma reviravolta, né, e eu achava que ela era óbvia, enquanto eu estava lendo eu achava, tudo bem, algumas pessoas vão cair, algumas pessoas não vão cair, e aí a gente estava discutindo aqui agora e a maioria das pessoas não descobriu. Francine não perde um encontro e tudo que é discutido aqui, ela leva para a vida. Colocar a sua opinião e ser ouvida é muito legal, mas muito mais você ouvir opiniões diferentes. Às vezes você não pensa de uma forma e alguém vem, te fala e você fala, nossa gente, eu não pensei, só posso começar a equilibrar as coisas e começar a pensar de uma maneira diferente, até às vezes melhorar na sua vida como profissional, na sua vida pessoal.